A primeira Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, Prodecon, abriu um inquérito civil público para apurar a conduta da empresa Facebook por supostamente estar praticando atos de censura, cerceando o direito à liberdade de expressão e suprimindo o direito à ampla informação dos consumidores. A investigação foi iniciada a partir de um exemplo de bloqueio e suspensão da conta de uma médica brasileira em decorrência de uma publicação na rede social. A postagem era a reprodução de vídeo do virologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Davis Ferreira, que afirmava que determinado medicamento seria eficaz como antiviral de amplo espectro. O objetivo do inquérito é assegurar o direito à informação. A Prodecon analisará se os termos de uso da plataforma permitem ao consumidor saber de antemão quais são os critérios que levam ao bloqueio, à remoção e à suspensão de conteúdos e contas. Segundo o Facebook, a publicação da médica vai contra os padrões da comunidade que não permitem informações falsas. A Prodecon acredita que não se pode afirmar sem análise que o conteúdo do vídeo é falso, pois trata-se da opinião de um profissional sério e de aparente credibilidade científica. Além disso, o bloqueio e a suspensão da conta não seriam fatos isolados atribuídos à empresa. Para o promotor de justiça Paulo Roberto Binicheski, a aceitação de uma opinião em detrimento de outra caracteriza ato de censura. Ele destaca que, em decorrência da pandemia, há diversas opiniões de caráter científico quanto ao tema que nem sempre são coincidentes ou convergentes. É preciso que os atos de bloqueio, remoção e suspensão de contas nas redes sociais sejam devidamente fundamentados para permitir a ampla defesa e assegurar aos consumidores um controle maior de suas publicações. A Prodecon também criou uma conta de e-mail para subsidiar a investigação e dar oportunidade à população de apresentar contribuições sobre o tema. Veja o pronunciamento do promotor de justiça de defesa do consumidor sobre investigação de censura nas redes sociais da internet. A Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor tem recebido inúmeras reclamações de médicos aqui do Distrito Federal, dando conta de que as redes sociais estariam censurando suas notícias, seus vídeos publicados, a pretexto de que as mensagens teriam um caráter de prejudicar as pessoas por falta de embasamento científico. Em razão de uma possível prática de censura pelas redes sociais, a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor abriu essa investigação para apurar se eventualmente o direito à informação estaria sendo suprimido e também estaria sendo praticado atos de censura. Eu estou acompanhando os debates que estão acontecendo lá em Brasília também, porque agora está tendo uma espécie de uma... Como teve muita resistência ao projeto do senador Alessandro Vieira, eles montaram na Câmara uma espécie de uma mesa redonda, segundas, quartas e sextas eles fazem um debate. E muitos dos debatedores estão fazendo meio que uma comparação, né, entre as redes sociais, as informações que circulam nas redes sociais e as informações que circulam na imprensa tradicional, vamos dizer assim, jornais, rádios, revistas. E fica muito evidente, né, que todos os participantes desse debate colocam jornais, rádios e revistas num patamar acima, né, porque eles checam as suas mensagens, as suas informações, porque eles têm endereço certo, tem pessoas identificadas, no caso de uma responsabilização. Eu, às vezes, acho, com todo respeito, né, sem desmerecer toda a importância do tema, que existe também um ressentimento da imprensa tradicional com o dinheiro que está perdendo. Porque, com todo respeito, a imprensa tradicional também é financiada. Ela também é financiada pelos produtos que anuncia e ela é financiada especialmente por dinheiro público. E quando ela é financiada por dinheiro público, né, ela pode fazer um serviço de atacar o adversário ou de blindar quem financia. Até por isso que eu tenho um projeto na Assembleia, que é o projeto 7 de 2020, proibindo dinheiro público em publicidade. Uma coisa é uma peça informativa. Olha, fique em casa, use máscara, use álcool gel. Outra coisa é propaganda de obra na hora do Jornal Nacional.
Então, assim, querer me convencer, né, de que as plataformas ganham, ou o youtuber monetiza, ou pede lá um depósito na sua conta, não importa se é a direita ou a esquerda, e que isso é ruim porque alguém financia, e que a imprensa tradicional é pura, né, eu realmente não me convenço disso. Né? Eu não me convenço disso. Acho que a imprensa age muito com esse interesse no dinheiro, sobretudo o dinheiro público. Temos exemplos inúmeros, né? A própria visita que os colegas, os deputados fizeram ao hospital de campanha, todos os jornais, todos os veículos tradicionais noticiaram como uma invasão, sendo que não teve invasão nenhuma. Né? Desculpa, por que isso? Se não para agradar quem tem o poder do dinheiro, né? Então, assim, eu entendo a boa vontade, eu entendo os perigos, as preocupações, mas eu também acho que nós estamos vivenciando uma guerra entre a imprensa tradicional e uma imprensa não tradicional, e eu tenho medo que a liberdade, ainda que sejam aí esses investidores todos que a Madalena levantou bem, eu não estou entrando nesse mérito, mas eu tenho medo que a liberdade venha a perder, sim, no final da linha, né? E o que mais me incomoda é que isso não é um fenômeno tão novo, e quando a esquerda estava no poder, não havia essa preocupação. Eu nunca vi ninguém perguntando do dinheiro público que foi para o 247, para o Diário do Centro do Mundo, as monetizações de youtubers de esquerda. Eu nunca vi ninguém questionando. Né? E, de repente, você tem jornalista de direita, que não é uma direita com a qual eu concordo, mas jornalista de direita sendo preso, dizendo que está fomentando o ato antidemocrático. Então, assim, eu não consigo, por enquanto, deixar de enxergar algo ideológico e também comercial nesse movimento de guerra, vamos dizer assim, ao que se convencionou chamar de fake news, sabe? Eu não consigo deixar de ver. Quanto mais eu leio, né, e ouço sobre esse tema, eu percebo que os estudiosos estabelecem uma diferença assim muito clara entre o jornalismo profissional, tradicional, e esse material que tem incomodado muita gente, né, seja em blogs, em sites, em memes, em mensagens. E me parece que se toma como pressuposto de que o jornalismo tradicional faz uma rígida checagem do que ele publica. E a minha experiência mostra que o jornalismo profissional, falo isso com muito respeito, e nunca fui defensora de regulamentação, nem de censura, jamais, nem sempre checa tanto, né? E a experiência política de décadas no nosso país mostra que, em vários estados, famílias com muita força política controlam os meios de comunicação, TVs, rádios, né, jornais. Não raras vezes a mesma família tem todos esses tipos de veículo. Então, com todo respeito, eu fico um pouco até chocada quando eu ouço essa tranquilidade com que se opõem os veículos tradicionais e essas novas formas. Né? Então eu pergunto para o senhor, será que nós não estamos enfrentando uma guerra, né, entre o jornalismo profissional, esses grandes veículos de comunicação, e esses novos veículos, que, claro, podem ser melhorados, podem ser debatidos, aprimoramento ético sempre deve ser feito nos dois lados, em todos os lados, mas não estaria aí também uma guerra, né, uma guerra de espaço, né? Então esse é um primeiro ponto que eu levanto. Uma outra questão, hoje inclusive teve uma matéria interessante falando sobre o dinheiro de publicidade do Banco do Brasil, que o Banco do Brasil foi proibido de publicar em determinados sites que entenderam que propagariam notícias falsas. E o Banco do Brasil está reclamando porque ele
de alguma maneira, foi o que eu entendi, conseguir abrir mais contas ou alcançar mais clientes com o formato de publicidade que ele fazia antes. Então, eu nem estou entrando no mérito, né, de publicar em sites bons, sites ruins, mas será que essa imprensa tradicional não está incomodada em perder esse dinheiro? Né? Esse dinheiro das empresas públicas, esse dinheiro dos políticos, né? Porque o senhor saiba como é que eu penso, eu tenho um PL aí aqui na Assembleia, proibindo dinheiro público em publicidade, tá? Proibindo, porque eu entendo que nós vivenciamos uma concorrência desleal nas eleições contínua, porque o cidadão que está no governo do Estado, na prefeitura, na presidência da República, com todo esse dinheiro para irrigar meios de comunicação, tradicionais ou não, ele faz uma publicidade de si próprio por 4 anos. Né? Então, assim, eu acho que tem que proibir por esta e outras razões. Mas o senhor não consegue enxergar nessas suas pesquisas uma guerra por essa verba publicitária? Né? Esse é um segundo ponto. Aí a verba pública. Outra coisa, quando uma mensagem vem, ainda que por WhatsApp, de um veículo convencional de jornalismo, é raro um tio, né, como o senhor bem mencionou, perguntar se é fake news. Por outro lado, quando perdão, caiu aqui meu telefone. Quando o link vem, né, de uma montagem de WhatsApp ou de um site menos conhecido, esse tal tio geralmente pergunta, é fake? Por que eu estou dizendo isso? Será que a própria população já não faz uma filtragem desse material? Né? Até que ponto esse debate, não digo debate de ética, o debate ético ele é sempre necessário em todas as atividades, mas esse debate que, em certa medida, vai restringir essa comunicação, ele não finda sendo ditatorial em si. Né? Por exemplo, na China, na Venezuela, na Rússia, em quaisquer estados em que a gente pode falar que há aí ou uma ditadura ou uma democracia questionável, existe uma limitação na comunicação pela internet, né? Existe uma tendência a querer controlar ou cercear os meios de comunicação. Então, eu tenho medo desse debate, você entendeu? Vou dar alguns exemplos. Né? Havia vários boatos, lá atrás, 10, 20 anos atrás, de envolvimentos de grandes nomes do PSDB com escândalos de corrupção. Esses tais boatos foram tratados como fake news, com outra designação, mas como fake news por anos a fio. E algumas denúncias que começam a eclodir mostram que os tais boatos de 10, 20 anos atrás, as tais fake news, podem ser verdade. Então, será que a gente ganha, né, em termos de democracia, de acesso à informação, de combate à corrupção, com esse trabalho de cerceamento na comunicação? Né? Até que ponto deixar fluir a informação, né? E que essa rede, que ela se autorregule, né? Até que ponto isso não é um ganho maior em termos de democracia, sobretudo na área política, quero deixar bem claro.